E eu já quero chamar por aqui o Gavião, porque nós temos um convidado muito especial. Bem, amigos, falamos já vivo em definitivo. Haja coração, é muita emoção. A entrevista de hoje é com ele, o criador do Match Político, amigo. Vamos tirar todas as dúvidas, nós temos dúvidas que não acaba mais. Os ouvintes também têm muitas dúvidas, por isso ele está aqui para desfilar toda a sua sagacidade, a sua sabedoria. Afinal de contas, nós estamos recebendo ele. Segura que eu quero ver a fera. Olha o que ele fez, Juliano Pedroso! Esse é a fera. O nosso Pedroso. Pedroso, haja coração, você é demais. Bondade sua, Gabriel. Você é demais. Façam com os clubes de futebol pra gente saber que time que a gente torce. Exato, dá pra fazer também. Juliano, seja muito bem-vindo ao Boa da Punk. Prazer ter você aqui hoje. Tá gostoso ele, tá bonito, tá gostoso. Juliano. Você quer o match. Não, tá bonito, Pedroso. Hoje, Pedroso tá aqui pra falar com a gente, bater um papo, tirar muitas dúvidas, né, sobre o match político que tá no ar aí. E é uma parte de uma estratégia da cobertura das eleições do Grupo RIC, o Voto na RIC. E o Juliano tá aqui pra contar um pouquinho mais sobre essa ferramenta, explicar. Muita gente aqui da bancada já fez também, né? O match político, já teve aí a sua resposta e tudo mais. E Juliano, de onde que veio essa ideia de criar o match político? Boa tarde, Ju, Bruna, boa tarde, Zico, boa tarde a todos os ouvintes aqui da Jovem Pan, prazer estar aqui novamente. A ideia da criação do match político, ele vem principalmente para ajudar, né? O propósito é ajudar os eleitores, que eles consigam encontrar candidatos que combinem com aquelas ideias, né? Com o que ele pensa. Porque desde 2013, a gente lembra daquelas manifestações, as pessoas diziam, olha, aquele candidato, aquele político não me representa. Então a ideia, né, junto aqui com o Grupo RIC, é possibilitar que as pessoas encontrem políticos que representem melhor as suas ideias e assim, a democracia, as pessoas acreditem mais nas instituições. Porque aquele horário, né, o que eles colocam no santinho, no horário eleitoral, no jornalzinho, normalmente parece aquele meio pasteurizado. Ninguém entende direito o que ele acredita, porque é sempre, vou defender a saúde, vou defender a educação, as criancinhas, os velhinhos, mas as ideias, o que ele pensa de verdade, nunca tá ali. E então, outra, né, Juliano, é muita informação também, né, porque são muitos candidatos e cada um fala uma coisa e você fica até perdido em qual candidato é aquela pessoa, né? Exatamente, porque então ali no match político você tem questões que você responde, o político já respondeu essas mesmas questões e, Ju, você consegue depois filtrar. Por exemplo, você fala o seguinte, eu filtrei aqui, tenho o que eu penso ideologicamente e tal, as minhas ideias, mas eu gostaria essencialmente de votar num candidato que defende a causa animal. Você tem ali no match político a possibilidade de filtrar pessoas que tenham esse tema como a sua causa relevante. Ou você fala, não, eu acredito que eu gostaria de votar em pessoas negras ou votar em mulheres. Você consegue ter esse tipo de filtro para escolher. Você consegue fugir daquele, né, só dos nomes mais conhecidos e você busca pessoas que tenham ideias parecidas e que talvez representem causas ou um aspecto demográfico que te interesse. Que legal. Agora, o match político, ele tem quantas perguntas? 36 perguntas, Bruna. E como que elas foram pensadas, essas perguntas? Porque a gente estava fazendo aqui, né? Então, por exemplo, tem perguntas sobre a questão do armamento, tem pergunta em relação ao aborto, né? Sobre economia, tem algumas perguntas. Como que foram pensadas essas questões? A ideia, Bruna, foi dividir, ajudar as pessoas a se autoavaliarem, colocarem ali, refletir sobre os assuntos em dois eixos. Até por isso, quando a pessoa termina de responder, ela aparece ali num plano cartesiano. Então, os eixos são o seguinte: você tem perguntas do campo econômico que definem se a pessoa está mais à esquerda ou mais à direita, e você tem perguntas que estão ali no campo social, que vão definir se ela se caracteriza como mais autoritária ou libertária. Então você falou, posições ligadas ao aborto, que são de foro íntimo, não tem correlação com a economia, vão definir a posição da pessoa ali nesse plano, mas se ela é mais autoritária ou libertária, o quanto ela quer que o Estado participe. Então as perguntas, elas foram modeladas e pensadas justamente para possibilitar dentro da cultura política brasileira que as pessoas se situem. Então a ideia principalmente foi essa, com as questões tentar distribuir de uma forma absolutamente neutra, né, sem tender para um lado ou para o outro, ajudando as pessoas assim, a primeira se entenderem melhor, né? Que muitas vezes a pessoa se define como esquerda ou direita por eliminação. Eu não gosto do partido tal, então eu sou de esquerda. Eu não gosto do partido Y porque eu sou de direita. Então ela vai parar e falar... Acontece muito. Na verdade, assim, não. Eu tenho ideias que podem ser mais à esquerda, outras que são mais à direita. E eu assim, diria que é muita gente mesmo, que é dessa forma aí. Às vezes você se enquadra, né? Eu sou de determinado político porque você acha, né, tem o ódio de outro partido, né? Então, não, Deus me livre, então agora eu sou realmente de direita. E vai responder as perguntas e talvez
entra em confronto ali mesmo, né? Vai ficar uma situação, poxa, mas meu pensamento, nem sabia que eu pensava assim de fato. Então é muito bom pra se conhecer mesmo. Exatamente. E tem essa questão porque te faz pensar, né? Muitas perguntas ali você fica... Não, eu vou repetir, vou tentar ler ela de volta pra poder entender ela também, porque às vezes você não entende nem a pergunta, porque não tá no teu dia a dia ali e tudo mais, então você não acaba vendo o que é na verdade, né? Exato. Veja só, os políticos, eles tratam de tantos aspectos da vida da gente. Por exemplo, eles definem, será que você... Por exemplo, tem uma pergunta que trata se pessoas do mesmo sexo podem adotar ou não. Veja, são questões que às vezes você não coloca no teu dia a dia, e quem define se pode ou não são políticos eleitos pela gente, pelo voto da gente, e são temas que às vezes eles não tratam. Então, vários aspectos da nossa vida são impactados por isso. Então, quando a gente pensa, reflete e conecta isso, Ju, ao aspecto eleitoral, a gente também traz essa maturidade de entender, puxa vida, a minha decisão agora, ela impacta não só esse momento, ou só esse fla-flu político que a gente vê, mas ele vai até pequenas questões do dia a dia, dos impostos, também são afetados por isso. Então, esse é um dos objetivos aqui do MET, super legal, que o Grupo RIC topou e entrou nessa parceria importante para ajudar as pessoas, porque quando elas refletem, pensam sobre os assuntos, elas fogem um pouco só desse, eu sou isso porque eu não sou aquilo. Então, isso possibilita que elas pensem sobre o dia a dia delas e tomem essas decisões. Exatamente. O meu foi tão confuso que apareceu, não posso te ajudar. Eu não sei, o MET político deu isso pra mim, não posso te ajudar, não sei o que você tá pensando. Travou o GPS. Travou. Mas apareceu, tô brincando, apareceu alguns nomezinhos ali que, cara, me identifico mesmo. Tem uns caras que eu gosto. Eu falei, cara, é legal mesmo, Cita apareceu. 3, tipo, um deles é o que é do lado lá. E também e o delegado. E delegado é bom que tem uns 10 delegados. Você fala delegado. É o que mais Agrada um monte de gente. Nossa, fala delegado. Eu tô até preocupado. Todo cara. mundo os delegados. Eu tô até preocupado, cara. Quem é que tá lá cuidando do negócio? Os delegados estão tudo em campanha. É verdade. O Valmir do Gás apareceu mesmo. Eu sempre compro gás, acaba direto. Mas, ô Pedroso, e como é que tá a adesão? Vocês já estão sentindo, assim, como é que tá? Tesão, meu Deus do céu. Como é que tá a adesão do MET? Falou em MET, né? O pessoal tá pensando em Tinder. Como que tá? Você que criou o MET político. Como tá o tesão? Como é que tá esse tesão? Pode ser tesão também. Como é que tá o tesão da galera pelo MET político? Olha, a recepção tem sido muito positiva. A gente, lançou formalmente semana passada, a gente tem intensificado a divulgação, do MET político para que as pessoas consigam responder. O retorno tem sido bastante positivo, tá? Então, como a gente já percebeu aqui no próprio estúdio, né? A gente conversando com as pessoas, quem tem participado tem se animado, tem conversado, tem se interessado. Então, tem sido uma adesão bastante positiva. Eu acho que esse é um instrumento que vai ajudar tanto nessa eleição quanto depois na eleição de vereador. Eu acredito que é um instrumento que tende a permanecer justamente como um suporte para os eleitores. Então, a adesão tem sido boa, sim, Bruna. Foi engraçado que ontem eu mandei num grupo de amigos, que daí tem gente de tudo que é partido ali, né? Boa. E daí Opa. girou uma rivalidade entre a galera, né? Porque daí coloca o resultado aí, a gente quer ver Todo o mundo resultado. querendo ver o resultado. Olha aí, Muito ó. legal, gente, muito interessante. E ele chegou. E ele chegou, Aragão, Rafael cheguei. Aragão está com a gente na bancada, tudo certo, querido? Cheguei, tudo certo, né? Peãozão, né? Pelo menos um dia na semana. Tava respondendo. Pelo menos um dia na semana tem que meter um atrasinho, né? Que é pra não perder. Não, pra não perder o estilo peão, né? Hoje nós tava numa gravaçãozinha aí, mas deu tudo certo, chegamos, bom, né? graças a Deus. Não peguei aquele trânsito absurdo, né? E ainda chego a tempo de saber como é que funciona o esquema do MET político. Você não fez ainda, Aragão, o MET político? Pô, eu não fiz ainda, cara. Não fiz. Eu tô com medo de abrir lá e ter os políticos de sunga, álbum praia lá, e daí você. É democrático o MET político, né? Tem um que sempre, tem um que posta de sunga e não é nada agradável. Agora, ô Pedroso, deixa eu te fazer uma pergunta. Gente, eu fico empolgada Baita com o mala. Pedroso, tá? Então, Se empolga, se Muitas empolga. dúvidas. E se a galera da live tiver alguma dúvida também, se você já acessou o site, que você pode acessar para fazer aí o seu match político também, o Tinder político, nós estamos aqui com o criador de tudo, Juliano Pedroso. Ele já tira todas as dúvidas aqui para você. Acesse aí, ovotonaric.com.br/match político. Então, acessa aí, já faz lá o seu match político também. Se você já tiver dúvidas, já manda aqui pra gente na bancada. Vai lá, Bruna. Agora, Pedroso, você acha que a gente tá mais político, digamos assim, as pessoas estão mais participantes mesmo da política agora, nesse momento? Porque a gente sabe, assim, pelo menos na minha geração, né? A galera, não quero saber de política é coisa chata. E agora parece que todo mundo realmente tem uma opinião, né? Deixou de ser aquela conversa reservada de bar, entre amigos, e todo mundo fala disso o tempo inteiro.
inteiro. E não é só por conta da proximidade das eleições, né? Eu sinto assim, tá mais fervoroso mesmo o debate político, as pessoas parecem mais interessadas. E quando você fala de uma ferramenta como essa, do match político, muito bacana, por quê? Porque faz ainda mais, né, que a pessoa realmente se entenda. Entenda um pouco de política, polícia. Também, né? Também. É contigo, Não deixa de ser. Já falou no bebê. Porque o que tem acontecendo, né, de político sendo recolhido pela polícia não tá no gibi. Então as coisas se conectam, infelizmente. Mas assim, a busca e o interesse das pessoas pelo conhecimento a respeito da política, das instituições, ele cresceu demais. A gente pode notar pelo seguinte, muitas vezes as pessoas sabiam a escalação da seleção brasileira inteira, né, agora principalmente ano de Copa do Mundo, mas não tinham ideia quem eram os ministros do Supremo Tribunal Federal. Hoje essa realidade mudou. As pessoas discutem, inclusive, não, tal juiz está fazendo ativismo judicial, o careca não sei o que, o outro não sei o que lá, a menina aquilo lá, assumiu a presidente. Então as pessoas hoje... Ficção jurídica. Tudo, entra de tudo. Então as pessoas hoje conhecem mais. Isso também é esperado, sabe por quê, Bruno? A nossa democracia, se a gente olhar a nossa Constituição, ela é muito recente. Então as próprias instituições, qual é o papel de um deputado, de um senador, deputado estadual, vereador, tudo é muito novo. As pessoas estão entendendo quais são os papéis. Por exemplo, eu estou incomodado com o Supremo Tribunal Federal. Quem que pode cuidar do Supremo? Senador. As pessoas falam, então agora eu vou prestar atenção em quem no Senado eu vou votar de verdade. Mas isso daqui, quem que aprova o fundão eleitoral que está tomando 5 bilhões do meu bolso? São os deputados federais. Vou olhar para isso. Teve a discussão do lixo. Aqui, vem lixo de outro estado para o Paraná, não vem. Quem que vota isso? É deputado estadual. Vou prestar atenção. Então, a maturidade da própria democracia faz com que as pessoas entendam, né, melhor o papel de cada um dos atores políticos e se interessem. E a gente também não pode negar que o fato das redes sociais, o fato também de a gente ter políticos mais histriônicos, né, que falam coisas mais polêmicas e as pessoas se revoltam com isso, não querem responder, isso faz com que as pessoas queiram ter informação para responder. Fala, isso que esse cara falou é um absurdo. Ela quer responder. Daí o outro vem e fala outra coisa. Então fica um pouco dessa disputa, isso que você brincou do grupo de posições diferentes, que as pessoas querem ali o recibo ideológico da pessoa. Isso é um pouco dessa disputa. Então é saudável. Quando não parte pra violência, fica na brincadeira, na provocação, é saudável. Tu sabe que se eu fosse sair com alguém hoje, se eu fosse solteira e fosse sair com alguém e no match político, eu já ia falar, entra no match político e me manda aí o resultado, que daí a gente pode conversar. Mas, Juliana, desculpa, pode falar, Zico. Me diz uma coisa em relação à visão política que nós temos e os políticos também. Porque, veja, há 4 anos atrás, se o Alckmin respondesse esse match político, ele estava em outro grau. Não ia sair, Isso é preocupante, né? Porque eles mudam como que mudam de roupa, mudam de pensamento, enfim. De ideologia, de tudo, né? Mas é impressionante como eles escondem as suas ideologias. Eu acho que isso é mais notável até do que essa ideia de mudar. Porque, por exemplo, eles ficam trocando de cor de partido. Parece atleta em final de carreira, assim, sabe? Ele vai mudando, ele começa ali, daí vai terminar lá no timezinho da várzea. Mas assim, por exemplo, você brincou com o exemplo do Alckmin. Talvez ele não mudasse tanto o match político dele, porque, por exemplo, ele ia responder, na época, que ele é contra o aborto, continua respondendo agora. A visão econômica muito parecida. Das pessoas falam, mas ele não era de um partido social-democrata, agora ele está no partido socialista. Na prática, que os próprios partidos hoje, eles não comunicam esse aspecto ideológico. Até quando a gente estava construindo o match político, algumas pessoas falaram, olha, por que você não coloca o campo ideológico dos partidos? Eu falei, eu não consigo colocar porque eu não sou mágico. Os partidos não têm ideologia. Você vai notar que um partido aqui no Paraná defende uma coisa, em Minas Gerais defende outra completamente diferente. Desse, olha, o Rio Grande Sendo o mesmo partido, né? O mesmo partido, mas defendendo coisas diferentes. E muitos não sobem no palanque por conta disso, né? Exato. Então, tem que ver o que vai estar bombando naquela época. Eles vão para aquele lado. Exatamente. Eles vão conforme a onda, né? Exato. É assim que Agora, ô Pedro, eu quero pegar um gancho teu. Bruna, você falou, por exemplo, do namoro. É engraçado. Tem uma pesquisa dos Estados Unidos que mostra que teve, por exemplo, na década de 50, os americanos tinham uma dificuldade de aceitar que os pais falavam, não quero que meu filho ou minha filha case com uma pessoa de cor diferente, né? Tinha uma questão racial muito forte. Hoje em dia, esse índice caiu para muito baixo, menos de 10%. E o que está muito grande é justamente as pessoas não querem que case com alguém que tenha simpatia política diferente. Então, pessoas republicanas não querem que os filhos casem com democratas e vice-versa. Os democratas não querem que o filho case com republicano. Então, essa questão ideológica ganhou uma importância na sociedade muito grande. Desculpa, Aragão, ter te cortado, mas eu queria aproveitar Mas nós aqui estamos também com isso já, né? Tipo, de colocar uma bandeira do Brasil ou de vestir uma camisa do Brasil, você já fica, aquela é de direita. Já pensa tudo mais. Então já tá polarizado também. Tá demais. Não pode. Se você usa vermelho, você é tal Ainda partido. Bem que a Copa é depois da eleição, senão tá ferrado. Se fosse antes, você não podia torcer pelo Brasil. É complicado toda essa questão também. Eu não ia poder
poder torcer pra Bélgica, porque é vermelho. Opção. Mas Vai lá, pro afegão médio que vai baixar ali o app, no site. no sitezinho, vai entrar no site lá e tal, é simples do cara, é intuitivo ali e tal, como é que funciona? Simples demais. Eu tive uma preocupação seguinte, você pega os grandes questionários, se a gente fosse pensar numa pesquisa acadêmica, as questões passam de 60 questões para tentar ajudar a pessoa. Então a gente fez uma simplificação, tá? Tornou ele mais intuitivo, então é super rápido. Se você acessar no celular, ele é responsivo no celular. São 36 questões, não são poucas questões, mas é o suficiente para poder ter esse cruzamento. Então, rapidinho, acredito que se a pessoa separar ali 7, 8 minutos, ela consegue responder. Se quiser responder com calma, toma um pouquinho mais de tempo, mas assim, absolutamente intuitivo. Vai estar a pergunta lá. Você concorda que você é a favor a diminuição das restrições ao porte de arma? Daí fala, concordo, discordo, se é neutro, discordo totalmente. Então é super intuitivo. Eu estou aqui na pergunta, ó. A legalização da maconha traria mais benefícios que malefícios? Olha só. Uma pergunta bem interessante também, que aí você, princesa do já fica dividido. Tem o concordo totalmente, discordo parcialmente, Eu então botei é muito, concordo muito fácil. parcialmente. Então você clica no link, vai no link agora pra você ter esse acesso, que é muito, muito simples. Você já faz esse match político, o votonaric.com.br/match político. E, Pedroso, tem toda essa questão, tipo, de sair direita libertário também, ou autoritária, né? E de esquerda também, né? Isso mesmo. Então, nesse caso, né, os eixos são bem claros nesse sentido. Esquerda e direita é o campo absolutamente sobre a visão da economia. Então você tem ali, o quanto você entende que o Estado deve participar ou deve lidar com a questão da desigualdade no campo econômico. Então, você acha que o Estado ele tem que ser mais indutor, participar mais, cobrar mais impostos, provavelmente você vai estar no campo mais esquerdo. Se você entende que ele tem que ter uma participação menor, você vai estar mais à direita. Quando você está olhando para esse campo de libertário ou autoritário, você está olhando aspectos sociais. Então, você falou agora, por exemplo, da maconha. Tem algumas pessoas que vão dizer, olha, isso é uma questão de foro íntimo. Quem deve decidir se fuma ou se não fuma é a pessoa. O Estado não tem que interferir nisso. Então, se você responde desses casos que o Estado deve participar menos da tua autonomia, da tua vida privada, você vai ser mais libertário. Se você entende que o Estado tem que regular isso, mais autoritário. Isso vale aquele outro exemplo que eu trouxe da questão da adoção. Então, você tem uma série de outros exemplos, mas a diferença básica, Ju, é essa. Em um aspecto econômico e outro aspecto social e questões de foro íntimo. Que legal. Agora, o Pedroso, é engraçado, né, cara? Estão chegando as eleições e a gente fica um pouco assustado, né? Porque tu tá vendo, assim, você começa a ver reações um pouco violentas, assim, inclusive crime, né? Que a gente já viu aí recentemente. O que dá pra falar pra essa galera, assim? Porque, né, tem que cuidar com isso, porque, afinal de contas, alguém vai sair vencedor de tudo isso e a gente vai ter que aceitar como num país democrático. E aí, né? Você tá com medo também no dia lá da eleição, do resultado? E o que dá pra falar sobre isso? Olha, a minha esperança é assim, que as pessoas se informando mais, elas vão perceber que esse negócio desse fla-flu ideológico, de defender apaixonadamente um lado do outro, não faz sentido. A gente tava conversando aqui agora há pouco. Quando a pessoa para refletir sobre os temas, ela vai ver, meu Deus do céu, eu não sou tão de esquerda como eu imaginava, ou não sou tão de direita como eu imaginava, e ela vai deixar de enxergar, inclusive, a outra pessoa, falar assim, não, o cara é de esquerda, eu quero que ele morra. Tem um ódio, né, pela pessoa. Quer extinguir. Então, assim, existe vida depois do dia 2 de outubro, existe vida em novembro. Existe família, existem amigos. Tudo. Eu quero ver a Copa do Mundo, pelo amor de Deus. Se o cara tá respondendo esse fla-flu ideológico, se ele derruba o celular, pode ser no Vasco, e caiu, né? Caiu. Vasco, né? Daí caiu já. Você foi gentil, né? Você podia ter falado do Coxa, do Paraná-Clube, mas você foi lá longe, né? Falar do Paraná, não. É que eu sou flamenguista, já vou lá, né? Não vou lá. Mas sabe, Bruno, a gente tem que ter a esperança que as pessoas parem de se radicalizar. Eu acho que a gente tá vivendo isso muito intensamente. Eu acho que depois a gente tende a viver uma ressaca. Como tudo que é muito intenso, né? Você vai numa festa muito intensa, depois tem uma ressaca, bebe muito, tem uma ressaca. A tendência é uma ressaca democrática. As pessoas vão perceber que reelegir ou elegir, vão perceber assim, a vida cotidiana delas vai demorar um tempo para ter qualquer tipo de mudança. Então aquela paixão que você vai votar dia 2 ou ali no segundo turno, minha vida vai melhorar, um passe de mágica, resolveu meus problemas, isso não existe. Então você depois vai ter uma modulação, você vai ter que, as coisas vão se ajustando, até porque dentro das instituições as coisas levam tempo. Essa é a esperança. E a gente tem que aprender a conversar, né? E debater os assuntos exatamente. Polêmicos, como a liberação colocar da maconha, a sua opinião, o aborto, mas com respeito. O armamento, né? São questões que a gente tem medo de conversar
com as pessoas, a gente não pode. A gente tem que aprender realmente a conversar, a debater. Pô, a opinião do Zica é legal, acho que eu vou pegar pra mim. Mas aí não, a gente tem ódio da pessoa porque a pessoa tem uma opinião contrária. Eu respondi hoje, tipo, tirei um tempinho, tava limpando minha arma, tirei... Check, né? Tá tudo bem. É meio tribal, né? É quase tribo, né? A minha tribo tem que destruir a outra, é isso. É exatamente isso. Recebendo hoje Juliano Pedroso na hora boa do seu rádio pra falar aí sobre o match político. Ele que é o criador de tudo isso. Então, se você ainda não acessou o site, vai lá, o votonaric.com.br/match político. Vai, encaminha também o link aí pra todos da sua família, grupo e tudo mais, pra eles fazerem também esse match político e pra você ter uma linha, né? Uma luz no fim do túnel ali, né, Pedroso? Exatamente. Até pra poder conversar em família. Se você... Exato. Meu Deus, mozão, você é de esquerda, de direita? Você ter Já argumentos separa, pra você né? poder falar se você é de direita ou não. Aí sai do match Exatamente. político, agora vamos pro Tinder. separa. Vamos pro Tinder esse negócio. Já vira a Vamos cara pro pro Tinder. pai, pra mãe, fecha o já pau no grupo. fecha o pau. Mas e aí, pelas pesquisas, só pra gente Opa! já tem que encerrar? Já Ju? tem que encerrar. Pelas pesquisas aí, a gente vai pro segundo turno, dá pra falar? Olha, eu Segundo tenho... Datafolha? Vamos lá, então agora incorporando... Segunda PM. Incorporando o Jornal da Manhã. Vai lá, Isso, Jornal vai da Manhã. lá. Deixa eu pôr a O que, trilha, que dá pra peraí. falar pra galera? Café Lontrinha. Opa, importante, Muitos importante. indecisos também, né? Muitos indecisos. Assim, desde julho, quando eu comecei, né, a fazer algumas análises aqui pro Jornal da Manhã, eu já falava que, diferente da visão majoritária dos institutos de pesquisa, que alguns traziam que você resolveria a eleição no primeiro turno, a perspectiva é muito grande que a eleição vá pro segundo turno. Historicamente, poucas eleições do Brasil foram resolvidas no campo presidencial no primeiro turno. O PT, nem quando ele tinha altas taxas de avaliação, ele conseguiu ter uma vitória no primeiro turno. Então, tem se afunilado a diferença entre o ex-presidente Lula e o presidente Bolsonaro ter ficado cada vez menor. Então, os candidatos da chamada terceira via são os que têm tido crescimento. Você olha os números da Simone Tebet, é a única candidata que cresceu além da margem de erro pela média das pesquisas. Então, a tendência é que, de fato, a eleição ela vá para o segundo turno e os eleitores eles vão conseguir questionar ali mais ou menos os seus candidatos para poder tomar a decisão um pouco mais informada. Quem tá crescendo muito aqui é o Greca também. Se continuar crescendo desse jeito, vai Vai ficar- explodir, vai explodir. Ô, prefeito, estão falando de você. Maldade. Oh my God, oh my God, Estou com prefeitinho. 320 quilos, emagreci 5. Olha Tá aí. no lucro, tá ganhando, tá ganhando. Pegou na dieta. Juliano, muito obrigado por participar aqui com a gente, esclarecer muitas dúvidas, né? E também por criar o match político junto aqui com o Grupo RIC, o Voto na RIC, com certeza vai ajudar muitos dos eleitores aí. Eu que agradeço, Ju, é sempre uma alegria estar aqui no Boa, voltar aqui ao Boa, conhecer essa nova formação muito bacana. Me convidem sempre que precisar. Você foi promovida aqui, veio pro Fui Boa. promovida. Eu tô mandando currículo e eles ainda não me chamaram. Eu espero que volte a chamar, tô me testando, tô fazendo um estágio eventual, mas assim, é sempre uma alegria conversar aqui com os ouvintes. O prazer é todo Olha, nosso. Juliano Juliano Pedroso, na hora Pedroso. boa do seu rádio. Boa, boa.